Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai investigar uma questão que está bem no coração da fé cristã. Como é que a figura descrita como a mais íntima, a mais presente, o Espírito Santo, se tornou, para tantos, a mais desconhecida? E como foi que o século XX de repente iniciou uma busca global para trazer essa figura de volta para o centro da conversa? Para guiar a gente, nós vamos usar trechos do livro Pneumatologia, do Gutierre Siqueira. E ele já começa com uma pergunta que, olha, define bem o nosso ponto de partida. Ele pergunta: quando foi a última vez que o Espírito Santo foi o tema principal de uma música que a gente cantou, de uma oração ou de um sermão que a gente ouviu? É um paradoxo, né? Total. Teologicamente, ele habita na gente, mas na prática, muitas vezes é uma presença silenciosa. O foco fica quase sempre no pai e no filho. O aqui hoje é justamente desvendar esse aparente esquecimento. Usando a fonte como nosso mapa, vamos explorar o que é a pneumatologia, por que essa doutrina ficou em segundo plano por tanto tempo na história e, principalmente, qual a relevância dela hoje, sabe, no mundo com tantas buscas por espiritualidade. E a fonte nos joga direto no centro da questão com uma citação do apóstolo Paulo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E o autor, o Gutierre Siqueira, ele usa uma imagem que eu achei assim, muito poderosa, a de que o nosso corpo é a catedral onde o Espírito Santo mora. É uma metáfora com implicações muito profundas. Pensa só nisso. A presença divina não está num templo de pedra, mas na nossa biologia, na nossa carne, nos nossos ossos. E o autor vai além, ele cita Romanos 8, verso 11, que diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele também vai dar vida aos nossos corpos mortais. Isso conecta a presença do Espírito não só a uma experiência mística, mental, mas a nossa existência física e a nossa esperança de futuro. Não é uma ideia abstrata, é uma realidade corporal. Essa imagem do corpo como catedral é muito forte mesmo. Porque, assim, uma catedral não é só um prédio, né? É um espaço projetado para adoração, para reverência. A ideia de que o nosso corpo físico, com todas as nossas fragilidades, é esse espaço sagrado, isso muda o jeito como a gente se enxerga. O autor até compartilha uma memória de infância cantando numa igreja católica carismática, sabe? Pedindo numa música para o espírito controlar o ser, o pensar ou agir dele. Era uma entrega total. E essa experiência pessoal dele leva a gente para um ponto crucial que o livro aborda, que é a tensão que existe entre sentimento e doutrina. Existe um medo constante na teologia mais acadêmica do sentimentalismo religioso, de uma fé que é baseada só em emoção volátil. O autor reconhece esse risco, claro. Certo. Só que ele adverte sobre o perigo oposto, que talvez seja até mais comum hoje em alguns círculos. Uma fé fria, puramente intelectual, uma ortodoxia sem vida, a ausência de sentimento. A busca pela chama do espírito, como ele diz, envolve a pessoa por inteiro, e isso inclui necessariamente as emoções. Entendi. Então não é uma escolha entre cabeça e coração, mas uma integração dos dois. E para entender essa integração, o livro nos apresenta o termo central, pneumatologia. A origem é grega, né? Pneuma, que significa sopro, vento, espírito, e logos, estudo. Ou seja, é o estudo sistemático sobre o Espírito Santo. Exato. E a pneumatologia é um ramo de uma disciplina maior, que a gente chama de teologia sistemática. O livro usa uma analogia bem útil aqui. Pensa num sistema digestivo. Não dá para entender o estômago sem pensar no esôfago, nos intestinos. É um conjunto de partes interligadas. A teologia sistemática tenta fazer isso com as doutrinas da fé. Ela cria gavetas organizadas. Ontologia, o estudo de Deus Pai, cristologia sobre Cristo e a pneumatologia sobre o Espírito, buscando mostrar como todas essas peças formam uma estrutura coerente. Essa ideia de estrutura é poderosa, mas também me parece um pouco Rígida. rígida, isso. A fé, a experiência espiritual, elas não são por natureza um pouco mais caóticas, mais orgânicas? O autor aborda essa tensão. Excelente observação. E é exatamente aí que ele aponta a principal fraqueza da teologia sistemática.
Ela corre o risco de impor ao texto bíblico as nossas perguntas, as nossas categorias do século XXI, perguntas que os autores originais talvez nunca tenham pensado em responder. Ela organiza, mas pode acabar domesticando a narrativa bíblica. Que é muito mais uma saga do que um manual de doutrinas. Exatamente. Então, qual que seria a alternativa para não cometer esse erro de forçar as peças? A fonte apresenta outras duas ferramentas essenciais. A primeira é a teologia bíblica. Em vez de perguntar o que a Bíblia inteira diz sobre o Espírito Santo, ela começa de um jeito mais humilde. Ela pergunta o que o Evangelho de Lucas diz sobre o Espírito e o que as cartas de Paulo dizem. Ela respeita a voz de cada autor no seu contexto e só depois busca os temas que conectam a Escritura. A segunda ferramenta é a teologia histórica, que pergunta como a Igreja entendeu o Espírito Santo ao longo dos séculos. Ela nos lembra que nenhuma doutrina nasceu pronta. Elas foram forjadas no calor dos debates, das perseguições de cada época. Nossa, isso é fascinante. Então, o jeito como milhões de cristãos hoje talvez sintam uma conexão mais forte com Jesus do que com o Espírito, não é um acaso. É o resultado de séculos de debates teológicos que priorizaram uma questão em detrimento da outra. Precisamente. E isso nos leva ao centro do mistério que você falou no início. A fonte explica que, nos primeiros séculos da Igreja, a grande urgência teológica era a cristologia. A Igreja estava lutando para articular como Jesus podia ser, ao mesmo tempo, plenamente Deus e plenamente humano. Debates como o arianismo, que negava a divindade plena de Cristo, consumiram a energia intelectual da Igreja por gerações. A identidade de Jesus estava em jogo, então. Claro, era prioridade. Compreensivelmente. E enquanto todos os teólogos estavam focados em Cristo, a doutrina do Espírito ficou esperando a vez dela. De certa forma, sim. Mas teve outro fator, talvez até mais impactante. O livro aponta que, nos séculos II e III, as manifestações mais visíveis e espontâneas do Espírito, como a profecia, o falar em línguas, a glossolalia, foram associadas a movimentos que a Igreja majoritária considerou herégicos, como o montanismo. Ah, entendi. O montanismo defendia uma nova era profética que, na visão dos oponentes, minava a autoridade dos bispos e da Escritura. Sei. Então, por causa desses movimentos cismáticos, como o texto chama, qualquer coisa que parecesse muito espiritual ou carismática passou a ser vista com suspeita. O estudo da pessoa do Espírito continuou, mas a discussão sobre a obra dele ficou estigmatizada por séculos. Exatamente. O medo de cair na heresia acabou criando um ambiente de cautela excessiva. Claro, como o livro bem ressalta, tiveram exceções brilhantes. Tertuliano, no norte da África, escreveu bastante sobre o espírito, e principalmente Basílio de Cesareia, no século IV, que escreveu o Tratado sobre o Espírito Santo, uma obra-prima que defendeu a divindade plena do espírito e se tornou a referência por muito tempo. Mas, no geral, a pneumatologia continuou como uma disciplina secundária. E quando foi que isso começou a mudar? Quando o Espírito Santo voltou, digamos, para o centro do palco. O grande ponto de virada, segundo a fonte, é o século XX. O historiador Vinson Synan até apelidou de o século do Espírito. 2 eventos são cruciais. O primeiro foi o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906. Era um grupo multirracial, de pessoas simples, que experimentou um fervor religioso muito intenso, com ênfase nos dons espirituais. Esse evento deu origem ao que a gente conhece hoje como pentecostalismo moderno, um movimento que tem centenas de milhões de adeptos. E o segundo evento? Segundo, foi o movimento carismático, a partir da década de 60. Foi quando experiências parecidas com as da Rua Azusa começaram a acontecer dentro das denominações mais tradicionais e históricas, inclusive na Igreja Católica. De repente, a discussão sobre o Espírito Santo não era mais algo restrito aos pentecostais, sabe? Virou um debate global, forçando todas as tradições a reexaminar suas próprias teologias sobre o Espírito. O livro que a gente está usando adota uma perspectiva pentecostal, qual ele argumenta ter sido a grande contribuição desse movimento para a teologia como um todo.
Ele redescobriu o Espírito Santo. O autor é cuidadoso em dizer que não, o Espírito Santo nunca esteve ausente da Igreja. A contribuição do pentecostalismo não foi uma redescoberta, mas o que ele chama de uma chacoalhada intelectual. Foi um lembrete vigoroso para toda a cristandade de que o Espírito Santo não pode ser domesticado. Ele não é só o agente silencioso da regeneração, como na ênfase de parte do protestantismo, nem um mero apêndice dos sacramentos, como em certa visão do catolicismo. Ele é, e aqui eu cito o livro, o vento indomesticável que sopra onde quer, muitas vezes para além das nossas estruturas institucionais e do nosso conforto teológico. Essa imagem do vento indomesticável é muito relevante hoje, né? Num tempo que o autor descreve como tendo um enorme cardápio de espiritualismos. Tem uma busca por energia, por conexão, por misticismo em todo lugar. Diante disso, como a tradição cristã, conforme o livro apresenta, define o Espírito Santo para se diferenciar dessas outras ideias? Quem ele é, afinal? Essa é a pergunta fundamental, e a resposta da tradição cristã, ecoada com muita força na fonte, é inequívoca. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Essa é a distinção crucial. Ele não é uma força impessoal como a força em Star Wars, não é uma energia cósmica que pode ser manipulada, nem uma simples emanação de poder que flui de Deus. Ele é uma pessoa, com intelecto, vontade, emoções, que se relaciona com a gente. É o terceiro membro da Trindade. E como a Igreja chegou a essa definição tão específica de pessoa divina? Foi um processo longo, solidificado nos grandes credos ecumênicos. O livro cita 2 deles. O credo de Constantinopla, 381, chama ele de Senhor e Vivificador. A palavra Senhor coloca ele no mesmo patamar de divindade do Pai e do Filho, e vivificador aponta para o papel dele de gerar e sustentar a vida. Mais tarde, o credo de Atanásio foi ainda mais explícito. Ele afirma que o Espírito não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. E conclui com aquela frase famosa de que na Trindade as 3 pessoas são coeternas e iguais entre si. Não existe hierarquia, nem primeiro ou último. São 3 pessoas distintas num único ser divino. Ok, então recapitulando a nossa conversa, a gente partiu de um paradoxo. A figura mais próxima do crente é muitas vezes a mais negligenciada. Vimos que para estudá-la, a pneumatologia usa ferramentas da teologia sistemática, bíblica e histórica. Entendemos que essa negligência tem raízes históricas profundas, ligadas às prioridades da igreja primitiva e à suspeita com movimentos carismáticos. E vimos como o século XX, com o pentecostalismo e o movimento carismático, forçou uma reavaliação global. Exato. E tudo isso culmina na afirmação central da fé cristã histórica. O Espírito Santo não é uma coisa, é uma pessoa divina, coigual e coeterna com o Pai e o Filho, com quem a gente pode se relacionar. Essa é a conclusão fundamental que a fonte nos apresenta. Para encerrar, eu quero deixar um pensamento para reflexão, inspirado diretamente na fonte. O livro descreve o Espírito Santo como a respiração da nova humanidade em Cristo. Eu gosto muito dessa imagem. Se isso é verdade, o que significaria para alguém no seu dia a dia respirar conscientemente essa presença? Como seria viver, não apenas sabendo que a catedral é o nosso corpo, mas agindo como se cada inspiração e expiração fosse um ato de comunhão com o divino? Uma excelente questão para se aprofundar. E para quem se interessou, informamos que queremos uma nova análise baseada neste mesmo livro, explorando outros aspectos fascinantes da pneumatologia. Obrigado a todos pela companhia nessa exploração. Até a próxima!